relação às gorduras, nós temos que discutir vários aspectos, porque geralmente a gente associa as gorduras a um problema na nossa alimentação. As gorduras elas são representadas por três classes: os lipídios simples, os compostos e o colesterol. Os lipídios simples são compostos pelos ácidos graxos, que são cadeias de carbono, seriam como se fossem os aminoácidos das gorduras. E os triglicerídeos, que eles agem como uma reserva de energia. Então eles são armazenados no tecido gorduroso, nos chamados adipócitos. Tá? Então eles são compostos por um glicerol, que é um álcool, ligado a três ácidos graxos. Já os lipídios compostos, um deles é o fosfolipídio, que são os constituintes das membranas celulares, que são de grande importância pela sua permeabilidade e troca de íons no funcionamento celular. E as lipoproteínas, famosas por transportarem o colesterol na corrente sanguínea, são os chamados HDL, LDL, que vocês já devem ter ouvido falar. O colesterol, ele tem a sua importância porque ele é o precursor, por exemplo, da vitamina D e dos hormônios esteroides, como a testosterona, o estrogênio e o cortisol. O colesterol está presente na bile e também está presente nas membranas celulares. Então eu quero falar primeiro das gorduras saturadas. Quais são as gorduras saturadas? São aqueles ácidos graxos que não têm ligações duplas na sua cadeia de carbono. Esse tipo de gordura está associado ao aumento dos níveis de colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, e da apolipoproteína B. Só que ele também se associa ao aumento do colesterol HDL, que é o colesterol bom, e o que leva à diminuição da heterogeneidade do colesterol LDL. Então, da mesma forma que ele aumenta o colesterol ruim, ele também tem o papel de aumentar o colesterol bom. Então, existe um certo balanceamento nesse efeito. Onde é que nós encontramos as gorduras saturadas? Nas carnes, nos ovos, no leite integral, óleo de coco e de palma, azeite de dendê, manteiga, bacon, toucinho, queijos amarelos, creme de leite. A recomendação nutricional é de limitar o consumo de gorduras saturadas em, no máximo, 10% do valor calórico total da dieta. Então, durante a realização da dieta pelo nosso aplicativo, você vai observar que na seção de médias nutricionais, quando se excede 10%, aquele item fica em vermelho com uma recomendação ao lado, para que a gente reduza a ingestão de gorduras saturadas. Já as gorduras monoinsaturadas, que também estão chamadas de MUFA, que em inglês é o nome das gorduras monoinsaturadas, elas caracterizam-se por ter uma dupla ligação na sua composição. E são os chamados ácido oleico, também chamado de ômega 9, e que representa cerca de 90% dos ácidos graxos monoinsaturados, sendo que as principais fontes são o óleo de oliva e o óleo de canola. Quais são as principais fontes, então, das gorduras monoinsaturadas? O amendoim, o azeite de oliva, como citado, o abacate, as azeitonas, o salmão, o gergelim, amêndoas, polpa de açaí, nozes e castanhas, óleo de canola, semente de girassol e o chocolate amargo. Quais são os benefícios desse tipo de gordura? Eles melhoram a sensibilidade à insulina, reduzem a pressão arterial e, curiosamente, eles reduzem os níveis de LDL, que é o colesterol ruim. E também aumentam o colesterol bom e, além do mais, reduzem os triglicerídeos. Já as gorduras chamadas poliinsaturadas, também chamadas de PUFA, são gorduras com duas ou mais duplas ligações na sua cadeia carbônica, onde está o famoso ômega 3, tá? O ácido linolênico presente no óleo de soja e na canola, e a linhaça e chia. E o chamado ácido eicosapentaenoico, EPA, e o docosahexaenoico, DHA, que é encontrado nos peixes e nos crustáceos. E o ômega 6,
que é o chamado ácido linoleico, que é encontrado no óleo de girassol e de milho, nas nozes e na castanha do Pará. Tá? Aqui é interessante que também está presente o ácido araquidônico, que ele tem uma ação pró-inflamatória. Então a relação entre as quantidades de ômega 3 e ômega 6 na dieta são importantes. Esses ácidos, eles são considerados essenciais, assim como aqueles aminoácidos do módulo sobre de proteínas. Por que eles são essenciais? Eles são necessários a sua aquisição por meio da alimentação. A recomendação da relação de ômega 6 para ômega 3 é de 5 para 1 a 10 por 1. Só que hoje se sabe que se nós conseguirmos uma relação de 4 a 5, nós temos um ótimo resultado nesse balanço. E uma coisa importante também, que é muito comum a gente ver as pessoas fazendo suplementação de ômega 3, é que a suplementação ela não é necessária, uma vez que a ingestão moderada de óleo de soja ou canola, cerca de 15 ml por dia, já garante o consumo adequado. Então nós conseguimos obter a aquisição desse tipo de gordura na alimentação sem a necessidade de comprar na farmácia esse suplemento. O que acontece é que esse é um nome muito famoso, então as pessoas atrelam o consumo de ômega 3 a uma melhoria da saúde. E hoje se sabe que a suplementação de ômega 3, para se ter benefícios, nós precisaríamos de uma dose muito alta. Então hoje nós não temos um benefício comprovado na suplementação do ômega 3 na nossa alimentação. A gente consegue esse controle apenas com o uso de óleo de soja ou canola e apenas 15 ml por dia já garante esse consumo adequado. E aí, um grande vilão que são as gorduras trans. A formação da gordura trans ocorre durante um processo chamado hidrogenação parcial de óleos vegetais, que transformam em gordura sólida ou gordura pastosa. O uso da gordura trans ela tem uma série de vantagens à indústria. Por quê? Porque ela tem um baixo custo, ela deixa o alimento mais crocante, o sabor melhora e o prazo de validade dos produtos ele se estende graças ao uso da gordura trans. O uso na indústria inclui produtos como cremes vegetais, margarinas, sorvetes, as massas instantâneas, salgadinhos, os snacks, bolos prontos, biscoitos, chocolates. Só que a associação com o aumento de risco cardiovascular já está claramente estabelecida, de forma que diversas diretrizes já recomendam a sua exclusão da dieta. A partir desse ano, 1º de janeiro de 2023, foram proibidos a produção, a importação, o uso e a oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados para o uso em alimentos e de alimentos formulados com estes ingredientes. E aí eu quero falar um pouco para vocês sobre as polêmicas sobre a alimentação. Então a primeira delas seria o assunto: as gorduras saturadas, elas são realmente nocivas à saúde? Esse assunto ele ainda não é totalmente definido. Tá? Existem alguns estudos, esse publicado em 2012, que associou que aquelas populações que tinham uma maior ingestão de gordura saturada, eles tinham menos doenças cardíacas, enquanto aquelas populações com uma menor ingestão de gordura saturada tinham mais doenças cardíacas. Então, como é que nós vamos defender que a ingestão de gordura saturada ela é um problema para a alimentação, se as análises mostram populações com menos doenças cardíacas? Uma outra polêmica interessante é em relação à comparação de manteiga e de margarina. A manteiga ela é quase que totalmente composta pela gordura do leite e a sua maioria é de gorduras saturadas. Ela é rica em ácido butírico, apresenta propriedades anti-inflamatórias e também beneficia a microbiota intestinal.
Não se observou, nesse estudo também de 2012, uma associação do uso de manteiga com o aumento do aumento de risco cardiovascular. E existe uma meta-análise com mais de 200 mil indivíduos, publicada em 2016, que observou uma redução discreta do risco de diabetes com o uso de manteiga. E ela também é rica em vitaminas lipossolúveis, como nas vitaminas A, D, E e K2. Já em relação à margarina, ela é derivada de óleos vegetais. Então, ela era anteriormente associada à presença de gorduras trans, que é a derivada de hidrogenação parcial dos óleos vegetais, e tem sido substituídos pelo uso da interesterificação. Só que esse processo transforma boa parte das gorduras insaturadas da margarina em insaturadas, que entram naquela polêmica do benefício ou não da gordura saturada. E há também a preocupação que a possível associação de ácidos poliinsaturados como o ômega 6, que estão frequentemente presentes nas margarinas, possa estar associada com inflamação crônica, só que sem evidências conclusivas até o momento. Então, assim, a margarina ela pode ser enriquecida por vitaminas, mas ela também contém vários produtos químicos na sua composição. E uma outra polêmica ainda mais frequente, tá, que cada hora se tem uma opinião, são os famosos ovos. Então, desde 68, as diretrizes americanas recomendavam um limite de ingestão de colesterol de 300 miligramas ao dia. Os ovos contêm cerca de 185 miligramas de colesterol em suas gemas, e sempre foi sugerido que se restringisse o consumo de ovos por esse motivo. Porém, há estudos mais recentes, como esse de 2019, que não associou a ingestão de ovos à maior mortalidade, comparando grupos de pessoas que ingeriam um ou mais ovos ao dia com pessoas que ingeriam menos de um ovo por semana. As diretrizes americanas de 2015 e 2020 aboliram o limite de ingestão de colesterol diário, porque não observaram um aumento do colesterol sanguíneo com a ingestão dietética de colesterol. Cada 100 mg de colesterol dietético elevou os níveis de colesterol LDL em no máximo 4,58 mg por decilitro, que é muito pouco. Entretanto, um outro estudo de 2019, a ingestão dietética de colesterol mostrou associação de um aumento de 17% na mortalidade cardiovascular nesse estudo. Então fica aquela polêmica. Será que nós poderemos usar os ovos normalmente? Tem um outro estudo que mostrou, também um estudo oriental de 2020, mostrou um aumento de mortalidade com a ingestão a partir de 250 miligramas de colesterol diário, como se observa no destaque aqui em amarelo. Então, mais uma vez, após ver várias opções, percebemos que o problema está no excesso de qualquer um dos alimentos. Então, todos eles têm benefícios e o seu excesso está associado a riscos. No caso aqui do colesterol dietético, onde nós encontramos mais fontes de colesterol dietético? No ovo 186, na costelinha suína 89, no lombo suíno 80, na carne moída 75, sobrecoxa de frango, peito de frango assado, no leite integral 24 miligramas, enquanto no leite desnatado apenas 5, nos frutos do mar, camarão, lagosta, caranguejo, salmão e tilápia. Então aqui eu quero falar de um estudo que foi bem interessante porque ele mostra o benefício da substituição de algumas opções. Se nós substituirmos as gorduras saturadas pelas gorduras trans, nós vamos obter uma piora dos níveis de doença coronariana. Então não seria interessante fazer uma troca das gorduras saturadas para as gorduras trans. Já numa troca das gorduras saturadas para as gorduras monoinsaturadas, nós temos uma redução dos níveis de doença coronariana. E uma redução ainda maior se houver uma redução para gorduras poliinsaturadas.
Quando nós mudamos para carboidratos refinados ou açúcares, há ainda uma pequena piora nos níveis de doença coronariana, mas não há uma grande piora. Já naqueles carboidratos integrais, nós temos novamente uma redução dos índices de doença coronariana. Agora, se nós substituirmos os carboidratos refinados por gordura trans, novamente nós temos uma piora dos níveis de doença coronariana. Já se nós fizermos uma mudança para gorduras saturadas, nós temos uma pequena redução dos níveis de doença coronariana, uma redução maior ainda com as gorduras monoinsaturadas e novamente a melhor redução se obtém com as gorduras poliinsaturadas, que são ricas em ômega 3, como nós já citamos. E aqueles carboidratos integrais aqui mostram a mudança do carboidrato refinado para o carboidrato integral, como é que ele é benéfico no risco de doença coronariana.